Paz do Senhor, amém, glória a Deus. Estamos aqui para dar continuidade na leitura da palavra de Deus, amém. O propósito que Deus colocou no nosso coração de ler a Bíblia todos os dias, amém. Cada dia aí estamos lendo um capítulo, né? Nossa meta era de 3 a 4 capítulos, amém. Mas estamos conseguindo ler 1, 2 muitas vezes, né? Mas eu creio que Deus está nesse propósito, Deus está nesse caminho, né? Para nós criarmos o hábito de ler a palavra de Deus, né? Deixar os hábitos ruins para ter o hábito bom, né? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações, amém? Então é isso aí, a gente, né, tem lido, tem repetido, né, e dito por que nós devemos ler a palavra de Deus, por que nós devemos meditar nela de dia e de noite, né. Nós temos tempo para tantas coisas, amém? Temos que ter o tempo também para ler a palavra de Deus, aleluia. E também eu queria ler aqui no capítulo 3, né, 2 Timóteo capítulo 3, fala sobre os tempos que a gente está vivendo. A humanidade nos últimos dias. Sabe, entretanto, disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-se, portanto, desses também. Amém? É bem o que nós estamos vivendo, né, irmãos? O que nós estamos vivendo nesses últimos dias aí. E o que eu venho dizer assim, que é para nós cuidar, né? A palavra de Deus diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, né? De tudo que a gente tem, né? Nós temos bens financeiros, nós temos de tudo que a gente tem, a gente deve guardar o coração. Para que guardar o coração? Para nós não se tornar esse tipo de pessoa aqui. Pessoas que amam-se a si mesmos, pessoas gananciosas, arrogantes, presunçosas, blasfemas, né? Pessoas que não respeitam os pais, ingratos, amém? Sem domínio próprio, cruel. Para que a gente deve guardar o nosso coração? Para nós não se tornar pessoas assim, porque sabemos que nós somos seres humanos, amém? Somos seres humanos e que caímos em pecado, né? Desde lá do nosso antepassado, e que a probabilidade de nós cair nisso aqui é grande, se nós não tiver a palavra de Deus no coração. E a gente só consegue guardar o coração dentro da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, praticando ela. Como é que a gente pratica ela? Como é que a gente consegue praticar a palavra de Deus? Através do jejum, através da oração, né? Indo na igreja, buscando a Deus, né? Indo na igreja que eu falo, é indo lá onde todo mundo tá lá pela mesma comunhão, né? Tá todo mundo lá para louvar a Deus, para buscar a Deus, ou pelo menos com a intenção, né? Tá todo mundo lá pelo menos com essa intenção, né? É que nem quando eu ia no baile funk, porque eu gostava de funk, certo? Quando a gente ia no pagode, no forró, a gente estava lá pelo aquele mesmo propósito. Então, por que é importante a gente ir na igreja, ir na casa de Deus, né? Por causa disso, que nós estamos lá pela mesma fé. Estamos indo lá para nos fortalecer, para nos encher de Deus, amém? Lá é onde a gente lê a palavra, a gente canta, a gente louva. Então é muito importante, para que nós não venhamos se tornar pessoas assim, né? Que diz aqui, ó, eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, né? Como é que a gente chega no conhecimento da verdade? É através da palavra de Deus. Somente com a palavra, irmãos. A gente não tem outro jeito, com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento humano, nós nunca vamos conseguir chegar nisso que Deus fala na palavra dele, né? Ele nos deu a palavra, nos deu a direção e nos deu as armas. Então a gente deve começar lendo a palavra dele, em seguida jejuando, né?
sabemos que estão vivendo aí tempos terríveis, como diz na palavra, os últimos dias, né? Seriam tempos terríveis. E a palavra de Deus, quando ela fala em terrível, né? É aquilo que a gente pensa e muito pior, né? Porque tem acontecido coisas aí no mundo que é de ficar de queixo caído, como se diz, né? De cair os buchados do bolso, né? É de ficar horrorizado. Então, para nós não vir a ser assim, vamos ler a palavra de Deus, né? E se a gente tá assim, se a gente é hoje arrogante, ingrato, se a gente é ímpio, Deus, pela misericórdia dele, ele quer nos ajudar, dando a palavra dele para vir e limpar o nosso coração, amém? E para que nós venhamos poder a praticar, né? Para que nós venhamos ser testemunho dele, amém? Vamos lá então no livro de Êxodo, né? No capítulo 40, a consagração do tabernáculo, amém? Então falou Deus a Moisés, orientando. Aqui é Deus falando para Moisés o que ele tinha que fazer. No primeiro dia do primeiro mês, levantarás a habitação do Senhor, a tenda do encontro. Colocarás nela a arca da aliança do testemunho e a protegerás com véu, a cortina sagrada na frente da arca. Trarás a mesa e arrumarás sobre ela todos os seus devidos elementos. Trarás também o candelabro e nele instalarás suas lâmpadas. Prepararás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e colocarás o véu, a grande cortina à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Porás a bacia entre a tenda do encontro e o altar e nela colocarás água. Estabelecerás o átrio, o grande pátio ao redor e levantarás o véu na porta do átrio. Tomarás do bálsamo da unção e ungirás o tabernáculo e de tudo que está dentro dele. Tu o consagrarás com todos os seus utensílios sagrados e a ele será santíssimo. Ungirás o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, consagrarás o altar e o altar será igualmente santíssimo. Ungirás a bacia e sua base e as consagrarás. Depois convocarás Arão e seus filhos para se aproximarem da entrada da tenda do encontro e tu os lavarás com água. E vestirás Arão com as vestimentas sagradas e tu o ungirás e o consagrarás para que possa servir plenamente como sacerdote. A seus filhos tu os convocarás, a fim de que se aproximem e vestirás com as túnicas santas. Tu os ungirás como ungiste o pai deles, para que também possam exercer plenamente o ministério de serviços sacerdotal. Isso se fará para que a unção deles confira um sacerdócio perene, geração após geração. E Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do ano 2 da saída do Egito. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. E em seguida estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura especial sobre ela, exatamente como o Senhor havia ordenado. Tomou as tábuas de pedra com os mandamentos gravados e depositou-as na arca da aliança. Instalou nelas os varais para transporte e colocou sobre ela a tampa, o propiciatório. Depois transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou a cortina do véu a fim de proteger o acesso à arca da aliança. Tudo em conformidade com a vontade expressa do Senhor. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro no lado norte do tabernáculo e do lado de fora da cortina do véu. E sobre ela dispôs em ordem os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor havia orientado. Colocou o candelabro na tenda do encontro em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Moisés também colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina do véu. E em cima dele queimou incenso de perfume exclusivo, tudo conforme o Senhor tinha orientado a Moisés. Depois instalou a cortina do véu na entrada do tabernáculo e montou o altar dos holocaustos na entrada do tabernáculo da tenda do encontro. E sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal
tudo segundo o Senhor havia determinado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Todas as vezes que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar sagrado, eles se lavavam exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. E finalmente Moisés construiu o átrio, o grande pátio, ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina do véu na entrada deste átrio. E assim Moisés concluiu toda a obra. Versículo 34. A glória de Yahvé guia Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Deus encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava da mesma maneira, eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Pois de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre o tabernáculo, e de noite podia-se observar fogo dentro dela. E isso à vista de todas as nações de Israel durante todas as etapas de sua peregrinação. Amém? Glória a Deus. Terminamos aí o capítulo 40 e terminamos também o livro de Êxodo. Vamos entrar logo no livro de Levítico. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, né, que nos deu a palavra. Hoje temos a chance, né, de ter tudo aqui tudo mastigadinho, desmiuçadinho. Amém? O livro de Êxodo é um livro importante que fala sobre a organização do templo, como é que Deus queria que Moisés fizesse. Amém? Aqui no versículo 40, né, Deus falando mais uma vez como que ele queria que fosse. Amém? E Moisés fazendo tudo do jeito que Deus queria. Aqui fala que a glória de Deus, então a nuvem, né, entrou, a glória de Deus encheu quando Deus se agradou. Deus se agradou do que Moisés tinha feito, do que o povo tinha feito, e a glória veio sobre a vida deles. Amém? Tanto de dia como de noite, né? De dia a nuvem e de noite o fogo. Amém? Que nós possamos também, dentro do livro de Êxodo aqui, entender, né, e colocar Deus também acima de tudo na nossa vida. Praticar, tentar fazer o possível, né, para fazer aquilo que Deus quer, porque Deus ele tem nos instruído. E aqui diz bem claro que se nós fizer a vontade dele, né, nós vamos ter a presença de Deus 24 horas por dia. Amém? É assim que a gente deve se esforçar para viver. Amém? Então vamos lá, vamos dar continuidade na leitura da palavra, né? Que Deus abençoe seu lar, o meu lar. Amém? Abençoe nossas famílias, a nossa casa, abençoe a nossa vida, né? Nos livra do mal em nome de Jesus, né? E que Deus venha preparar no livro de Levítico. Amém? Vamos começar aí em breve. Que Deus venha nos ensinar, venha também que o Espírito Santo de Deus venha nos direcionar e nos dar cada vez mais entendimento, né? Porque o melhor entendimento que tem é o entendimento da palavra de Deus. Amém? Amém? Fiquem na bênção, fiquem na paz, em nome de Jesus, e até a próxima.